Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é misericórdia. Somos Igreja de Cristo, no Cristo que é libertação. Somos Igreja que prega o Cristo que sofre na cruz. Somos Igreja que aponta a graça e o amor de Jesus. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é paz e justiça. Somos Igreja de Cristo, do Cristo que é comunhão. Somos Igreja que sofre por falta de compreensão. Somos Igreja que insiste que o amor gera mais comunhão. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Sal da terra, luz do mundo, é nossa missão, que tempera e reflete o Cristo que traz salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, nos diz Mateus, capítulo 4, verso 23. Olá, como é bom que você está com a gente em mais um culto online do mês de janeiro, continuando a nossa série de pregações Epifania, quem é o menino que nasceu em Belém? Se você é novo ou nova por aqui ou ainda não fez isso, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. E se você está vendo pelo celular, aí embaixo do vídeo, aqui embaixo mesmo, ó, tem o botão compartilhar, onde você pode mandar este culto lá no seu Facebook, você pode enviar no seu WhatsApp. Vamos compartilhar este momento de fé, de espiritualidade com mais pessoas. Que bom que você está aí com a gente, deixe também seu comentário. E quero convidar neste momento a nós termos uma palavra de oração. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, confessamos diante de Ti que muito pecamos em pensamentos, palavras e ações, e que não podemos subsistir ante a Tua justiça. Também muitas vezes causamos a divisão da Tua amada Igreja e promovemos também a divisão e a discórdia na sociedade em que vivemos. Sabemos que nada disso é agradável aos Teus olhos e ouvidos. Por isso, oramos pedindo pela Tua misericórdia transformadora, essa que revelaste em Jesus Cristo, Teu Filho unigênito e amado. Compadece-te de nós, perdoa-nos a culpa e dá-nos o Teu Santo Espírito, para que em Teu poder cumpramos a Tua vontade. Tem piedade de nós, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se teus caminhos
Jesus Cristo diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus nas maiores alturas. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra e pela oportunidade de ser Tua igreja no mundo, mesmo em meio a tantas ideias e pensamentos diferentes. Agradecemos pela diversidade de dons que o Senhor nos dá, mesmo em meio às nossas diferenças. Senhor, Tu não és Deus de violência e confusão, mas de unidade e de paz. Orienta-nos agora, através da Tua palavra, para que a partir dela também sejamos um só povo que escuta e vive esperança. Em nome de Jesus. Amém. E assim convido a ouvirmos a leitura bíblica prevista para este domingo, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 10 até 18, onde a palavra de Deus nos diz: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes,
não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Louvado sejas tu, ó Cristo, o Filho unigênito do Pai. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Quem é Jesus? Como ele tinha poder para fazer o que fez? E como ele se revela a nós hoje? Vem aí a nova série de pregações da paróquia Ferrabras. Epifania, quem é o menino que nasceu em Belém? Serão 7 episódios para marcar seu início de ano. Fase online, dia 8 de janeiro, do menino à tentação. Dia 14 de janeiro, o Cordeiro que nos chama. Dia 22 de janeiro, o Crucificado que nos une. Dia 29 de janeiro, o Professor da Verdadeira Felicidade. Fase presencial, sempre às 9 horas da manhã. Dia 5 de fevereiro, o Cumpridor do Verdadeiro Jejum, na comunidade Vida Nova. Dia 12 de fevereiro, o Restaurador de Relacionamentos, na comunidade Bom Pastor. E dia 19 de fevereiro, o Testemunhado na comunidade Vida Nova. Vamos juntos começar o ano novo aprendendo mais sobre o principal, mais misterioso e mais profundo personagem da fé cristã. Epifania. Quem é o menino que nasceu em Belém? Vem com a gente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos em nossa caminhada pela série de pregações chamada Epifania, quem é o menino que nasceu em Belém? Conforme formos avançando, descobriremos tanto sobre Jesus, ao ponto de experimentarmos verdadeiras transformações em nossas vidas. E hoje, diante de tantas divisões na nossa sociedade, Jesus se mostra a nós de um jeito único. Ouvimos anteriormente a leitura de 1 Coríntios 1, 10 a 18. Se o apóstolo Paulo falou estas palavras a uma comunidade que estava profundamente dividida em sua época, o que ele diria à nossa igreja e sociedade atuais? Vivemos hoje ainda uma grande época de polarização, divisão e discórdia. As redes sociais amplificaram muito essa divisão, pois os algoritmos das redes sociais nos seduzem a permanecermos mais tempo nas plataformas, para que seus donos, os donos das redes sociais, ganhem mais dinheiro. E por isso, então, só aparece na nossa linha do tempo aquilo que a gente gosta para ficarmos cada vez mais ali. Assim, vamos sendo cada vez mais distanciados de ideias diferentes e sendo alimentados cada vez mais nas nossas próprias verdades pessoais. Desta forma, estamos tão possessos dos nossos conjuntos de ideias que não sobra espaço algum para o diálogo, a compreensão e a compaixão. Sem contar a questão da violência, que não é apenas física, mas pode ser também verbal. Por alguém pensar, torcer ou votar de um jeito diferente, acredita-se então que aquela pessoa pode ser humilhada, excluída, cancelada, violentada, diminuída, talvez até morta. E não são poucas as pessoas que têm recebido até ameaça de morte, apenas porque defendem ideias opostas às ideias de outras pessoas. A democracia moderna é uma herança da reforma protestante do século XVI. A democracia pressupõe ideias diferentes, desde que respeitem a Constituição e que não peçam nada que vá contra a Constituição. Sim, também a liberdade de expressão tem limites. Não se pode se falar o que se quer. Não se pode ir
contra a Constituição que garantem os direitos e os deveres do cidadão na sociedade brasileira. Em meio ao momento em que vivemos, temos a tendência de nos aproximarmos dos que pensam igual ou parecido de nós e de nos distanciarmos daquelas que pensam diferente. Também nas mídias isso acontece. Se eu apoio a pessoa A, então só vou ver um determinado canal de notícias. Dos outros apenas falarei mal, mesmo que só esteja vendo recortes fora de contexto que me enviam lá pelo WhatsApp. Já se eu apoio a pessoa B, acontece a mesma coisa, mas de maneira inversa. Se eu não apoio ninguém, pior ainda, pois tentarão me encaixar em suas caixinhas e alguns dirão que por não apoiar a pessoa A, então só pode ser porque estou apoiando a pessoa B, e que se eu não apoio a pessoa B, só pode ser porque está apoiando a pessoa A. Esta é a dura realidade em que vivemos. E nossa tarefa como cristãos não é apoiar o ódio, a violência e a divisão, mas a paz, a justiça e o amor. É o que Jesus faria e faz por meio da sua igreja, que é o próprio corpo de Cristo na terra. O mundo greco-romano em que estava situada Corinto era caracterizado por várias escolas em que se formavam filósofos e várias escolas em torno de nomes de filósofos. Era normal naquela grande sopa cultural que as pessoas escolhessem as ideias a que queriam seguir e passassem então a pertencer a uma determinada escola que não fazia outra coisa senão ensinar mais sobre aquele determinado pensador filósofo. Acontece que o Evangelho entrou na cidade de Corinto. Na cidade foi dado o testemunho de Cristo, de sua vida, sua morte e ressurreição. Passaram por ali cristãos notáveis que deram seu testemunho sobre as suas vidas pessoais com Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ao invés dos coríntios seguirem a Cristo, quiseram criar escolas de pensamento a partir daqueles que davam testemunho. Sim, as testemunhas de Cristo foram tornadas mais importantes que o próprio testemunho de Cristo. Assim nos diz o texto bíblico. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1,12. Cada um queria defender alguém. Todos queriam seguir alguém. E nessa bagunça horrível, o próprio Cristo de Senhor foi rebaixado a ser apenas mais um entre tantos outros pensadores. Por isso, Paulo pergunta categoricamente: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1,13. É interessante que Paulo não usa em suas perguntas os nomes Apolo e Cefas, pois sabe que não são eles os responsáveis pela divisão que foi criada em Corinto. Sem julgar seus irmãos, Paulo fala de si mesmo. Não é dele que depende a obra de Deus. Não foi Paulo quem morreu na cruz. Não foi em nome de Paulo que os cristãos de Corinto foram batizados. Assim como João Batista, o precursor, Paulo é servo inútil. Os coríntios não devem seguir a Paulo, mas a Cristo. Somente Cristo pode conduzir a igreja à unidade. Amados irmãos, amadas irmãs, de uma coisa tenho certeza: se a igreja cristã no Brasil, e talvez também em muitos lugares do mundo, está polarizada e dividida, o motivo não deve ser outro. A igreja se afastou de Cristo? Sim, Cristo foi tirado do centro, pois quando Cristo está no centro, as diferenças interpessoais são minimizadas para que haja oportunidade de união e comunhão. Unidade que não é uniformidade, mas unidade na diversidade. Se perdemos a capacidade de dialogar com pessoas ou movimentos que são diferentes das nossas raízes, é porque Cristo não está no centro. Do contrário, teríamos aprendido a viver em comunhão com respeito e tolerância. Mas de qual Cristo estamos falando? Essa é uma pergunta importante. Há muitos Cristos sendo pregados por aí atualmente. Muitos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós aqui estamos falando do Cristo destacado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E ele diz também no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Cristo que pregamos, que deve estar no centro e que nos une, não é outro senão aquele que em sua liberdade aceitou ser pendurado na cruz. É o Cristo crucificado que carregou sobre si as dores da discórdia, da divisão e até da polarização. É o Cristo crucificado que sentiu na pele o que é ser mensageiro da verdade, dos valores do reino de Deus. É o Cristo crucificado que se coloca como fraco e excluído, assim como tantos outros pobres e vulneráveis que são excluídos da nossa sociedade por causa dos seus fracassos pessoais. Eis o Cristo. Como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, cremos que a revelação, a epifania de Deus, se dá ao contrário das expectativas humanas. Enquanto imaginamos Deus no poder e na glória, Ele quis se manifestar na fraqueza. Enquanto imaginamos Deus em sua soberania, Deus se revelou na humilhação. Enquanto imaginamos Deus na eternidade, Ele decidiu se revelar para dentro da história humana. Enquanto imaginamos Deus distante, Ele decidiu se revelar perto e próximo. Enquanto imaginamos Deus de forma intocável, Ele decidiu se fazer carne e habitar entre nós. Por isso não há como conhecer a Deus, nem como ter uma igreja unida, sem contemplar o Cristo crucificado. Martinho Lutero, o reformador, diz estas belas palavras. Deus, por sua vez, quis ser reconhecido a partir dos sofrimentos e quis reprovar aquela sabedoria das coisas invisíveis através da sabedoria das coisas visíveis, para que desta forma, aqueles que não adoram ao Deus manifesto em suas obras, adorassem ao Deus oculto nos sofrimentos, como diz 1 Coríntios 21, como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela tolice da pregação. Assim não basta, nem adianta a ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também na humilde e na ignomínia da cruz. Desta maneira, ele destrói a sabedoria dos sábios. Conforme diz Isaías, verdadeiramente tu és Deus abscôndito. E Martinho Lutero, o nosso reformador, arremata dizendo, portanto, no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. O grande problema é que por causa do pecado, o ser humano cobiçoso sempre procurará Deus na glória, na ambição, no poder. Em seu egoísmo, o ser humano procurará Deus à sua imagem e semelhança. A imagem, o arquétipo de Deus será o de um ser majestoso, glorioso, egoísta, juiz, castigador. Essa imagem de Deus leva o ser humano ao medo e ao desespero. Por mais que o ser humano queira fazer boas obras, elas nunca serão suficientes para apaziguar a ira desse Deus. Essa visão de Deus não tem nada a ver com o Deus que se revelou em Jesus Cristo. É essa a visão equivocada sobre Deus que tem iludido muitos a crerem que certos líderes estão corretos e que devemos apoiá-los incondicionalmente, sem nenhum pingo de crítica, sejam quais forem. Portanto, a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus não pode partir da glória, de experiências revelatórias extraordinárias, do cair no Espírito ou outras coisas, não. Isso é ilusão. A verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus vem no confronto com o crucificado que nos humaniza e tira o nosso olhar do poder dos poderosos para que olhemos para os mais fracos, desprezados, excluídos, humilhados, perseguidos, oprimidos, violentados, mortos. Deus não quer ser conhecido, senão na sua cruz. Esse é o Jesus que está no centro. Aquele que procura a Deus irá descobrir que é procurado por Deus. Basta olhar para o crucificado, onde a abscondicidade de Deus foi rompida, onde as máscaras de Deus caíram e Ele mostrou qual é o seu rosto. Um rosto amoroso e misericordioso e não rancoroso, como um justo juiz. Amados irmãos,
Amadas irmãs, o menino que nasceu em Belém cresceu e não foi batizado, não pregou a mensagem do reino, não morreu na cruz e não ressuscitou para que sua igreja seja dividida em nome de lideranças terrenas. Isso é mesquinhez, é conformar-se com muito pouco, é colocar muito valor nessa vida e esquecer completamente a vida que está por vir após a morte, a não ser que deixamos de crer também na vida após a morte. Estamos em um ano novo. Se unir a outros não significa concordar em tudo, isso nem mesmo é possível. Nem mesmo casais, pais e filhos, irmãos concordam em tudo. Porém, quando o Cristo que se revelou no crucificado está no centro, as pedras de julgamento caem no chão e, ao caírem, pavimentam um lindo caminho para o reencontro, para o diálogo, enfim, para a fraternidade. Este foi apenas o terceiro culto da nossa série de pregações. Ainda há muito a aprendermos pelo caminho. Por isso, não desista dessa jornada que está nos levando a conhecermos melhor quem é Jesus, para que também conheçamos melhor a nós mesmos a partir da vida com Cristo. Conhecer a revelação de Jesus leva a mudanças práticas no dia a dia, e assim deve ser. E só Deus pode trocar o nosso duro coração de pedra por um coração mole, por um coração receptivo, um coração de carne. Por fim, trago aqui palavras de um hino que gosto muito. Esse hino nos diz assim: seja o vosso amor tão forte, tão intensa comunhão, que enfrenteis a própria morte por amor de algum irmão. Cristo assim nos tem amado, que seu sangue deu por nós. Como ficará magoado se há discórdia entre vós? Amém. E assim convido a nós confessarmos, unidos a nossa fé, com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Qual barco se inda pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Navega pelo temporal, de medo, angústia e dor. Vitórias, lutas e temor, no século Senhor. Mergulha
quero convidar a termos uma palavra de oração. Se você puder, tiver condições no local em que você está, convido que você feche seus olhos, curve sua cabeça, junte suas mãos e durante esta oração traga à sua memória os seus motivos de intercessão, seja por você mesmo, seja por alguma pessoa que você neste momento se lembra, e assim todos nós, lá onde estamos, nos unimos em oração ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos por nos teres mandado o teu Filho unigênito ao mundo para nos salvar da escuridão, nos salvar da discórdia, nos salvar da divisão e nos salvar da polarização, levando-nos à luz, à união, à justiça e à paz. Nós te pedimos, preenche os nossos corações com uma fé inabalável, para que sejamos alegres em tua luz e alegres na comunhão. Sê, ó Deus, com tua igreja, mantém que ela permaneça unida no centro que é Jesus Cristo, o teu Filho enviado a nós. Une a nossa igreja em suas diferentes áreas. Transforma em paz as discórdias e lutas, para que o teu nome seja proclamado. Abençoa as nossas comunidades e todos que com dedicação e carinho trabalham à sua frente. Chama, ó Deus, a juventude à tua palavra. Santifica, ó Pai, os matrimônios para que se mantenham unidos em ti. Demonstra teu amor, ó Deus, aos doentes e necessitados. Sê tu mesmo, ó Pai, a luz com todos que estão envoltos pelas sombras da morte. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos agora a Ti na oração que Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim convido a recebermos da bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Juntos podemos fazer mais coisas. Unidos temos mais forças. Então, em união, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Não esqueça de compartilhar este momento de culto com alguém. Desejo que você tenha uma abençoada semana.